Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Estou muito feliz por poder estar aqui para mais um Encontro com a Palavra. Seja bem-vindo. Se essa for a primeira vez que você ouve o nosso programa, está convidado a continuar sintonizado aqui e participar do estudo de todos os livros da Bíblia conosco. Atualmente estamos estudando o Evangelho de Mateus e no último programa fizemos um estudo das 8 bem-aventuranças e das 4 metáforas usadas por Jesus, registradas no capítulo 5, dos versículos 1 a 16. Hoje daremos continuidade ao estudo, fazendo algumas observações gerais sobre esse texto, considerado a parte mais importante do Sermão da Montanha. Como já dissemos antes, as bem-aventuranças são o sermão. O restante do texto de Mateus 5, 6 e 7 é uma aplicação desse sermão. Primeiro vamos dividir as 8 bem-aventuranças em 2 partes. Parece até que há uma linha divisória espiritual entre a 4ª e a 5ª bem-aventurança. As 4 primeiras atitudes bem-aventuradas correspondem ao que podemos chamar de atitudes do vinde. Quando estudamos os homens de Deus no Velho Testamento, eu disse que eles tiveram uma atitude de vir até Deus e ir por Deus. Você está lembrado disso? Eles tiveram várias experiências que poderiam ser chamadas de as atitudes do vinde. Antes dos grandes homens de Deus se tornarem grandes homens de Deus, eles eram grandes adoradores de Deus. Eles tiveram um caminho de ir até Deus, um caminho de aproximação. Isso foi muito importante e frutífero para depois, então, fazerem o caminho do ide por Deus. As primeiras 4 bem-aventuranças descrevem o vir e correspondem às atitudes que Deus trabalha em nós quando o buscamos e vamos até Ele. Algumas coisas, como por exemplo os talentos, são desenvolvidos em particular. Você pode ter desenvolvido seu talento como pianista sem nunca ter saído da sua casa, onde pratica 10 horas por dia. Mas jamais desenvolverá o caráter cristão se não sair do seu cantinho de oração. O caráter cristão é desenvolvido lá no sopé da montanha, no meio do povo. Algumas das bem-aventuranças podem ser trabalhadas no topo da montanha ou no seu quarto de oração. As primeiras 4 bem-aventuranças deste tipo de atitude. Você pode aprender que é pobre de espírito, ou pode aprender a chorar e a ser humilde sem precisar sair do topo. Entendeu a minha dúvida sobre o sopé aí em cima? Isso mesmo. Deixa eu repetir aqui. Você pode aprender que é pobre de espírito, ou pode aprender a chorar e a ser humilde sem precisar sair do topo da montanha. Também não precisa sair do seu quarto para aprender a ser pobre de espírito, ou seja, pode aprender sem nunca ter deixado o topo da montanha. Você pode ser manso e humilde e até passar fome e sentir sede pelo que acredita ser. Tudo isso é parte do seu ir para Deus. Mas você, se estiver no topo da montanha, não conseguirá colocar em prática as bem-aventuranças 5, 6, 7 e 8. A 5ª bem-aventurança é bem-aventurados misericordiosos. Misericórdia é o amor incondicional. Como você vai demonstrar amor incondicional se nunca sai do topo da montanha? Para ser misericordioso, você precisa descer a montanha e se misturar com a multidão. Um discípulo verdadeiro de Jesus ama incondicionalmente e tem um coração puro. A misericórdia se revela através dos relacionamentos. Você também não será um pacificador no topo da montanha. Para ser um pacificador, você precisa ir onde está o conflito. A perseguição a um discípulo mostra que ele desceu até a multidão e seus problemas. As 4 primeiras bem-aventuranças referem-se às atitudes do vinde, e as do segundo grupo se referem às atitudes relacionadas ao ide. Essas 8 bem-aventuranças de Jesus podem ser associadas em 4 grupos. Os pobres de espírito choram enquanto aprendem que são pobres de espírito.
Eles são mansos, humildes, depois de terem passado fome e sede de conhecer a vontade de Deus ou o que é certo. O misericordioso ama incondicionalmente com o coração puro e os pacificadores são perseguidos. O Dr. Martin Life acreditava que as bem-aventuranças são como o subir e descer da montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito. Põe você a caminho do topo da montanha. Vou repetir também. Essa bem-aventurança que a gente conhece tão bem e que diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Essa bem-aventurança põe a gente a caminho do topo da montanha. E aquela que nós conhecemos também que diz, bem-aventurados os que choram. Essa nos leva um pouco mais para cima. Depois vem o bem-aventurados humildes. Essa bem-aventurança nos leva para além da metade da montanha. Depois, fome e sede de justiça. Essa nos leva ao topo da montanha. Quando você chegar ao topo cheio de justiça e começar a descer pelo outro lado, que tipo você será? Você é um fariseu legalista que fica dando sermão em todo mundo? Não. Você é uma pessoa que ama incondicionalmente, com o coração puro, sem egoísmo, sem interesse próprio. Lá no sopé da montanha, você é um pacificador e será perseguido. Como já vimos, de acordo com Jesus, as bem-aventuranças vão nos tornar sal-luz. Uma cidade sobre um monte que não se pode esconder em uma vela na candeia. E para exercer essas funções, você tem de conhecer 4 verdades absolutas. A primeira é, eu não posso, mas Ele pode, e Ele está comigo. Com as 2 primeiras bem-aventuranças, você aprende a respeito dessa primeira premissa espiritual. Bem-aventurados pobres de espírito que choram enquanto aprendem que não podem, mas que Ele pode. Resumindo essas 2 bem-aventuranças, nós temos o seguinte, eu não posso, eu não consigo, Senhor. Eu não consigo ser uma solução, mas o Senhor consegue e está comigo. A terceira e a quarta bem-aventuranças também podem ser associadas. A humildade ou a mansidão tem a ver com a nossa vontade. Tornar-se cristão tem um grande efeito sobre sua vontade. Bem-aventurados os humildes que têm fome e sede pelo que é certo. Todos nós devemos dizer, Senhor, eu não quero, mas o Senhor quer e o Senhor está comigo. Temos de ser honestos com Deus. Não dá para esconder nossos sentimentos de Deus. Tem dias que acordo e não sinto vontade nenhuma de fazer o que Deus quer que eu faça. Então eu confesso, Deus, eu não consigo. E Deus diz, eu posso e estou com você. Tem vezes que eu digo, mas eu não quero. E Deus responde, mas isso é totalmente irrelevante. Eu quero e eu estou com você. Portanto, levante-se e vamos lá. A quinta e sexta bem-aventuranças descrevem a misericórdia de quem ama incondicionalmente com o coração puro. O amor que Deus é amor ágape, incondicional, manifestado através dos discípulos. Isso pode ser resumido assim. Eu não sou o amor ágape, mas Ele é e Ele está comigo. Ser a solução e resposta lá no sopé da montanha ou em qualquer outro lugar requer um tipo de amor que não está em você. Esse tipo de amor está em Deus, porque Ele é esse amor. Entretanto, a verdade dinâmica do Novo Testamento é que Deus está com você e em você. Por isso, à medida que Deus estiver em você e com você e puder expressar-se através de você, você passa a ter o potencial para ser uma resposta e uma solução de Jesus Cristo para todas as necessidades humanas. Então você pode dizer, eu não sou, mas Ele é e está comigo. É por isso que tem o potencial para ser uma das soluções e uma das respostas de Cristo para as necessidades do mundo. A sétima e a oitava bem-aventuranças apresentam o resultado de um ministério de reconciliação que pode ser resumido assim. Eu não consegui nem pude fazer isso, mas Ele pôde porque estava comigo. Quando você perceber que pela graça de Deus tem sido uma solução e não um problema, ou uma resposta e não uma dúvida, precisará ser pobre de espírito e humilde para dizer, eu não fiz isso, Ele fez porque Ele estava comigo. Um dos perigos advindos de um ministério frutífero é o ministro começar a aceitar todo o sucesso desse ministério para si e não para Deus, e se esquecer que foi apenas um instrumento usado por Deus na vida das pessoas. Podemos nos considerar até como jumentos.
Deus já falou através de um jumento. Nós lemos isso no livro de Números. Foi um jumento falante. Depois, em Mateus 21, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho que estava ali disponível para Jesus. O jumento disponível. Isso tem a ver com ser pobre de espírito e desfazer essa ideia que hoje o mundo tem de que Deus faz coisas grandes através de pessoas extraordinárias. Isso não é verdade. Deus tem prazer em fazer coisas extraordinárias através de pessoas absolutamente comuns, simplesmente porque elas se dispuseram, ficaram disponíveis para Deus. Jesus não quer pessoas extraordinárias para construir sua igreja, nem quer super santos. Ele quer pessoas comuns que creiam e que estejam disponíveis para Ele. Billy Graham, uma vez, depois de uma palestra, abriu espaço para perguntas da plateia. As pessoas fizeram perguntas do tipo: quanto tempo ele gastava em oração, quanto investia em propaganda e qual era a chave para o seu sucesso? Depois de ouvir as perguntas, ele levantou sua mão e disse: espere um pouco, vocês estão meio equivocados. O que aconteceu foi que eu estava num lugar onde Deus precisava de alguém. Calhou de eu estar lá em Los Angeles num encontro quando Deus decidiu fazer alguma coisa, só isso. Eu não tenho outra explicação para dar. Sabe, creio que Billy Graham estava tentando fazer a plateia entender que a questão não era que Billy Graham era, mas quem Deus é. Não importa o que Billy Graham podia fazer, mas o que Deus podia. E por último, não é uma questão do que Billy Graham fez, mas do que Deus fez através dele. Você entendeu o significado das bem-aventuranças? Consegue entender o contexto do Sermão da Montanha e o desafio que ele representa para nós? De acordo com Mateus, tornar-se cristão não é uma questão do que vai ganhar. Mateus afirma que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que ele está procurando aqueles que querem se submeter ao seu reinado e ser parte de sua solução e de sua resposta, e que esteja pronto até para morrer por ele. De acordo com o Sermão da Montanha, esse é o desafio envolvido em tornar-se cristão. Nessas atitudes bem-aventuradas, vemos o caráter de um cristão ou de alguém que é a resposta e a solução de Jesus. Afinal de contas, como é esse caráter cristão, hein? Estude as bem-aventuranças detalhadamente e descubra. Fizemos um estudo panorâmico das bem-aventuranças, mas poderíamos gastar um programa inteiro com cada uma delas e ver que cada uma está ilustrada em toda a Bíblia. Estude-as. Quanto mais entender as bem-aventuranças, mais e mais você vai entender como é o caráter de um cristão. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.